Ela é só uma secretária. Por que ela está aqui? As palavras, como agulhas de gelo, perfuraram a sala de conferências. 12 pares de olhos me fixaram no lugar. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço enquanto a voz de Ricardo pairava sobre nós como um fantasma sinistro. O slide do PowerPoint que eu estava apresentando se tornou uma mancha turva, meus olhos cheios de lágrimas que eu havia jurado não derramar. 3 anos de aulas noturnas, $87.000 em empréstimos estudantis, incontáveis fins de semana sacrificados, e tudo se resumia a só uma secretária diante de toda a equipe de liderança. Meu nome é Fernanda Oliveira, tenho 32 anos. Antes de contar o que aconteceu a seguir naquela sala de reuniões, quero que saibam, esta não é apenas mais uma história de vingança. É a história de como finalmente parei de me encolher para que homens medíocres se sentissem mais importantes. Eu não tinha planos de humilhar Ricardo Albuquerque. Na verdade, eu o admirava. Esse é o problema com os valentões de escritório. Eles não se anunciam no primeiro dia, não usam crachás. Eles sorriem para você enquanto afiam as facas pelas suas costas. A Associados Vila Rica era a empresa dos meus sonhos. Uma empresa de investimentos de médio porte, conhecida por sua inovação e preocupação com o crescimento profissional de seus funcionários. Me candidatei 3 vezes antes de finalmente ser chamada para uma entrevista. Quando entrei por aquelas portas de vidro como funcionária pela primeira vez, senti que havia alcançado meu objetivo. Havia uma enorme pintura abstrata na recepção, custando mais do que meu carro. A iluminação suave, mas brilhante o suficiente, dava a impressão de que todos tinham acabado de voltar de férias. As cadeiras de escritório eram incrivelmente confortáveis. Depois de anos trabalhando em empresas onde o micro-ondas da sala de descanso era mantido unido com fita adesiva, este lugar parecia outro universo. Meu cargo era oficialmente chamado de Coordenadora de Operações Estratégicas. Um título corporativo perfeito que poderia significar tudo ou nada. Na realidade, fui contratada para ajudá-los a reestruturar os sistemas de gestão de clientes e trazer uma nova perspectiva aos processos operacionais. Eu era formada em MBA pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com especialização em eficiência organizacional. Trabalhei como assistente executiva enquanto ainda estava na faculdade, então sabia como as coisas realmente funcionavam em um escritório, não apenas na teoria. Mas aqui está o que eu rapidamente percebi. Alguns homens só veem o que esperam ver. Desde o primeiro dia, Ricardo Albuquerque, diretor de aquisição de clientes, encaminhava todas as suas perguntas sobre meus projetos para meus colegas homens. Ele passava pela minha mesa para perguntar a Tiago ou Lucas como meu trabalho estava progredindo. Se eu falava nas reuniões, ele esperava que eu terminasse e então repetia o mesmo ponto que eu acabará de fazer, como se fosse sua ideia original. Ótima observação, Ricardo, alguém invariavelmente dizia, e eu ficava sentada sentindo como me tornava gradualmente invisível. No começo, eu dizia a mim mesma o que as mulheres têm dito a si mesmas por gerações. Não balance o barco. Seja paciente. Deixe seu trabalho falar por si. Talvez ele só se sinta desconfortável perto de pessoas novas. Abaixei a cabeça, mas não desisti. Reformulei o processo de integração de clientes, economizando para a empresa cerca de 20 horas de trabalho por semana. Criei um painel que fornecia atualizações de status da conta em tempo real, acessíveis a toda a equipe. Fiquei até tarde. Cheguei cedo. Ofereci soluções, não problemas. E ainda assim Ricardo me chamava de a novata nas reuniões. 3 meses depois, 6 meses depois, ele perguntava, você poderia nos trazer um café antes de começarmos, embora meu nome estivesse na pauta da reunião como palestrante. Todas as vezes, eu sorria tensamente e dizia, na verdade, estou aqui para fazer uma apresentação, Ricardo. E ele parecia momentaneamente confuso, como se eu tivesse começado a falar outra língua. Minha supervisora direta, Raquel, me apoiava, mas estava sobrecarregada com suas próprias batalhas. Apenas documente tudo, ela aconselhou durante uma de nossas reuniões individuais. Faça aliados. Infelizmente, às vezes é assim que as coisas são. O pior não era Ricardo. O pior era me ver me diminuindo. Comecei a apresentar minhas ideias com as palavras. Isso pode parecer estúpido, mas... E senti algo quebrar dentro de mim. Meu olhar ficou opaco, meus ombros caíram e minha voz perdeu a confiança. Cada vez que eu dizia essas palavras, sentia uma parte de mim morrer. Eu, cheia de ideias e energia, estava me transformando em uma sombra de mim mesma, e isso era insuportável.
Notei que comecei a me vestir de forma mais conservadora, a atenuar meu entusiasmo natural, a reler cada e-mail várias vezes. Eu estava me contorcendo para caber no espaço apertado que ele havia definido para mim. E então surgiu a chance, a conta da Empreendimentos Bandeirantes. A Empreendimentos Bandeirantes era um cliente potencial, pronto para investir 30 milhões de dólares. Todos sonhavam em fazer parte da equipe que cuidaria dessa aquisição. Realizei uma pesquisa colossal sobre suas necessidades e desenvolvi uma abordagem individualizada, perfeitamente alinhada com seus objetivos declarados. Após preparar a apresentação, enviei-a ao meu chefe, que a encaminhou para Marcelo Cunha, nosso CEO. 2 horas depois, fui chamada ao seu escritório. Esta análise é exatamente o que precisamos, disse Marcelo, empurrando meu relatório pela mesa. Quero você na equipe que fará a apresentação. Meu coração disparou. Obrigada, senhor. Não vou decepcioná-lo. A reunião é na quinta-feira. Ricardo lidera, mas quero que você esteja lá e explique a sessão sobre oportunidades de investimento sustentável. A Empreendimentos Bandeirantes dá grande importância ao impacto ambiental. Naquela noite, comprei um blazer novo, azul marinho com listras. Profissional, mas confiante. Ensaiei minha parte até que minha colega de quarto implorou para que eu parasse. Preparei respostas para possíveis perguntas. Estava pronta. Na manhã de quinta-feira, cheguei cedo para preparar a sala de conferências, enorme, com janelas do chão ao teto com vista para o rio. Coloquei garrafas de água, verifiquei o projetor, garanti que as cadeiras estivessem alinhadas uniformemente. Pequenos detalhes que provavelmente ninguém notaria, mas que eram importantes para mim. Os executivos começaram a se reunir por volta das 9h45 para a reunião das 10 horas. Marcelo acenou para mim com aprovação. Raquel discretamente levantou o polegar. Ocupei meu lugar no meio da mesa, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ver minha blusa se mover. Os representantes da Empreendimentos Bandeirantes chegaram pontualmente. 4 homens e uma mulher, todos eles trajando ternos impecáveis que exalavam ares de riqueza ancestral. As apresentações formais ecoaram ao redor da mesa. Quando chegou a minha vez, Ricardo, com uma suavidade calculada, interrompeu. E está a Fernanda, uma de nossas valiosas funcionárias de apoio. Ela está nos auxiliando na apresentação de hoje. Asterisco funcionária de apoio asterisco, ecoou em minha mente, não coordenadora de operações estratégicas, não a detentora de um MBA, não a mente por trás da análise personalizada que eles estavam prestes a testemunhar. Com uma gentileza forçada, corrigiu. Na verdade, sou a coordenadora de operações estratégicas. Fui eu quem desenvolveu a análise de sustentabilidade que iremos discutir. O sorriso de Ricardo permaneceu inabalável, mas percebi um endurecimento sutil em seu olhar. A reunião prosseguiu, um desfile de gráficos, uma enxurrada de números, um debate acalorado sobre projeções de crescimento. E então, Marcelo proferiu as palavras que eu ansiava ouvir. Agora, no que diz respeito à abordagem de sustentabilidade, passo a palavra para Fernanda, que elaborou este modelo especificamente para Empreendimentos Bandeirantes. Levantei-me, cliquei no botão do slide e comecei minha apresentação. Após analisar o portfólio atual de Empreendimentos Bandeirantes e os objetivos declarados para os próximos 5 anos, identifiquei uma oportunidade de aumentar os investimentos em ESG, mantendo as taxas de crescimento desejadas. Como vocês podem ver nesta projeção? Acho que Fernanda está tentando dizer, Ricardo me interrompeu, levantando-se abruptamente ao meu lado, que consideramos alguns títulos verdes que não afetarão muito seus lucros. Ela reuniu alguns números básicos, mas posso explicar o que eles realmente significam. Congelei, o controle do PowerPoint parado na minha mão. Um silêncio caiu sobre a sala. Na verdade, Ricardo, disse eu, tentando fazer minha voz soar mais confiante do que eu me sentia, estes não são apenas números básicos. É uma análise abrangente. Escutem, ele me interrompeu, virando-se para os clientes e ignorando completamente minhas palavras. Ela é apenas uma secretária que ajudou a reunir alguns dados. Aprecio o entusiasmo dela, mas deixe-me compartilhar com vocês as verdadeiras conclusões. Seu tom era condescendente, e seu olhar, abertamente desdenhoso. A raiva fervia dentro de mim, mas tentei manter a calma, percebendo que o resultado dessa reunião dependia da minha reação. Nesse momento, Marcelo interveio. Ricardo, Fernanda preparou esta sessão. Por favor, deixe-a terminar.
O rosto de Ricardo ficou ligeiramente vermelho, mas ele dispensou com um sorriso que me fez ter arrepios na espinha. Marcelo, com todo respeito, estamos falando de um negócio de 30 milhões de dólares. Ela é apenas uma secretária. Por que ela está aqui? Deixe-me cuidar dos assuntos complexos. Um silêncio pairou na sala. 12 executivos olhavam para mim. Nossa equipe e a deles. Eu lia cada expressão facial. Embaraço, desconforto, curiosidade sobre o que aconteceria a seguir. A mulher da Empreendimentos Bandeirantes semicerrou os olhos, mas não estava olhando para mim, e sim para Ricardo. Naquele momento, algo dentro de mim que estava se dobrando e quebrando há meses, finalmente se quebrou. Coloquei o controle remoto com cuidado. Minhas mãos deveriam estar tremendo, mas não tremiam. Senti uma estranha calma, como se estivesse me observando de outro ponto da sala. Eu tenho um MBA pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro com especialização em eficiência organizacional e práticas sustentáveis de negócios, disse eu, minha voz baixa, mas clara. Trabalhar como assistente executivo durante meus estudos de pós-graduação me deu uma visão inestimável de como as decisões de investimento são tomadas na vida real, e não apenas na teoria. Passei 3 semanas pesquisando minuciosamente as necessidades da empresa Empreendimentos Bandeirantes para desenvolver esta abordagem personalizada. Olhei diretamente nos olhos de Ricardo e disse com firmeza: eu não sou apenas alguém. Em seguida, voltei-me para os clientes. O modelo que desenvolvi mostra que a realocação de apenas 12% do seu portfólio atual para esses investimentos ESG específicos permitirá que vocês aumentem o retorno projetado em 2,3%, ao mesmo tempo em que reduzem seu impacto ambiental. Vocês encontrarão os dados de suporte na página 17 de seus pacotes de documentos. Um silêncio pairou na sala enquanto os executivos da Empreendimentos Bandeirantes examinavam as páginas. Isabela Torres, como descobri mais tarde, foi a primeira a levantar a cabeça, com um leve sorriso no rosto. Este é exatamente o tipo de pensamento inovador que estávamos procurando, disse ela. Por favor, continue. Apresentação concluída, sem novos sobressaltos. Ricardo, petrificado, permaneceu em pé por um instante bizarro, para então se afundar lentamente na cadeira. Seu rosto, antes rubro, agora exibia uma palidez gélida. Ao término da reunião, Isabela Torres dirigiu-se a mim com passos firmes. Impressionante, senhorita Oliveira, elogiou ela. Sua análise foi impecável, mas sua compostura, admirável. Precisamos aprofundar essa conversa sobre suas ideias. Quando a sala finalmente se esvaziou, Marcelo solicitou que Ricardo e eu permanecêssemos. Minha serenidade, até então inabalável, começava a ruir. Seria eu a receber uma reprimenda por ter causado tamanho alvoroço? Tentariam, de alguma forma, inverter a situação e me culpar? Marcelo trancou a porta e se virou para nós. O silêncio se estendeu, denso, por minutos que pareciam uma eternidade. Ricardo, ele finalmente quebrou o silêncio, com a voz carregada de autoridade, no meu escritório. Imediatamente. Após a saída de Ricardo, Marcelo fixou em mim um olhar indecifrável. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse ele, com um tom de voz grave. Evidentemente, negligenciei algo de suma importância que se passava dentro da minha própria empresa. As palavras me faltaram, e optei pelo silêncio. Sua apresentação foi excelente, prosseguiu ele, com um leve aceno de cabeça. Mas, confesso, estou ainda mais preocupado com o que presenciamos aqui. Há quanto tempo isso vem acontecendo? A pergunta foi como uma faísca que incendiou a palha seca dentro de mim. Todas as pequenas humilhações, os olhares de desdém, as interrupções constantes, a sensação de ser invisível, tudo explodiu. Marcelo ouviu cada palavra, o semblante antes sereno agora marcado por uma crescente preocupação. A cada exemplo que eu dava, seu senho se franzia mais. Quando finalmente terminei, um silêncio pesado pairou no ar. Ele assentiu lentamente, um gesto carregado de gravidade. Obrigado pela sua honestidade, Fernanda. Isso não vai ficar assim. E, a propósito, sua análise foi absolutamente brilhante. Havia um tom de firmeza em sua voz que eu nunca havia notado antes. Deixei a sala de conferência sentindo um cansaço profundo, mas paradoxalmente, uma leveza estranha. Eu havia me defendido, finalmente. Mas não me iludia. Homens como Ricardo sempre encontravam um jeito de subir, de prosperar. O máximo que eu podia esperar era que ele fosse advertido a ser mais discreto em seu desprezo pelas mulheres. De volta à minha mesa, comecei a organizar minhas coisas.
Não pretendia me demitir, mas precisava urgentemente sair daquele prédio, respirar ar puro, encontrar um espaço para organizar meus pensamentos. A vibração do meu celular me despertou. Era uma mensagem de Raquel, gabinete do CEO. 15 horas, tudo bem? Respondi com um simples sinal de positivo, mas a verdade é que não me sentia nem um pouco bem. Tentei me concentrar em tarefas banais nas 3 horas seguintes, buscando um refúgio na rotina. Às 14h55, meu estômago se contorcia em nós enquanto eu entrava no elevador rumo ao andar executivo. Cada andar que subia era como um novo nó se apertando em minhas entranhas. O que me esperava lá em cima? A secretária de Marcelo me encaminhou imediatamente para dentro. Para minha surpresa, Ricardo já estava lá, junto com Raquel e alguém do departamento de RH que eu só tinha visto durante o treinamento. Fernanda, por favor, sente-se, disse Marcelo, apontando para uma cadeira vazia, notavelmente não ao lado de Ricardo. O que aconteceu a seguir mudaria tudo, mas não da forma que nenhum de nós esperava. Sentei-me na cadeira, alisando a saia com as mãos suadas. No escritório de Marcelo, fazia muito calor, e o silêncio era denso demais. Sobre sua mesa, havia uma pasta com meu nome. Passei as últimas 2 horas estudando seu caso, começou Marcelo, juntando as mãos sobre a mesa e dirigindo-se a todos os presentes. Ricardo estava estranhamente imóvel, sua habitual autoconfiança havia desaparecido. Ele não olhava para mim. Fernanda, continuou Marcelo, você poderia explicar a todos o que me contou após a reunião? Senti a garganta seca. Parecia uma armadilha. Pediam que eu acusasse publicamente meu chefe de comportamento inadequado. Eu já tinha visto esse filme antes. Naquela sala de conferências, algo dentro de mim se estilhaçou. Uma mulher que ousa falar é logo taxada de difícil, e de repente, ela vira o problema. Mas eu não conseguia mais me calar, nem que quisesse. Nos últimos 9 meses, comecei, a voz controlada, mas carregada de uma determinação que eu mal reconhecia, Ricardo tem me sabotado constantemente, cortando minhas falas e distorcendo minhas palavras. O que aconteceu hoje não foi um caso isolado. Foi apenas a primeira vez que ele fez isso na frente de clientes e da alta gerência. Ricardo se contorceu na cadeira, o rosto crispado. Isso é um exagero completo. Eu ainda não terminei, retruquei, surpreendendo até a mim mesma com a firmeza na voz. Minhas ideias foram creditadas a colegas homens. Fui solicitada a fazer anotações em reuniões que eu mesma estava liderando. Fui apresentada como suporte administrativo, apesar do meu cargo e qualificações. E eu documentei cada um desses incidentes. A representante do RH, Patrícia, cujo nome finalmente me ocorreu, inclinou-se para a frente, os olhos fixos em mim. Você manteve um registro? Assenti, sentindo um nó na garganta. Datas, horários, testemunhas, as citações exatas sempre que possível. Eu não planejava usar isso. Eu só precisava me lembrar de que não estava imaginando coisas. Patrícia e Marcelo trocaram um olhar rápido, carregado de significados não ditos. Aquele olhar me dizia que a batalha seria longa e árdua, mas eu estava, pela primeira vez em muito tempo, pronta para lutar. Bem, Ricardo finalmente falou, com um toque de sua antiga confiança em sua voz. Acho que tudo aqui está fora de contexto. Se Fernanda se sentiu ofendida por algum mal-entendido sobre seu papel, ela deveria ter vindo diretamente a mim, em vez de fazer todo esse caso contra mim. A maneira como ele disse caso soou quase como um insulto. Ricardo, disse Marcelo calmamente, mas com firmeza. Conversamos com 7 outros funcionários que confirmaram as palavras de Fernanda, independentemente uns dos outros. Não se trata de alguém estar ofendido. Trata-se de um comportamento sistemático que não está de acordo com nossos padrões de liderança. O rosto de Ricardo ficou vermelho. E daí? Estou sendo demitido por causa de algum comentário em uma reunião? Isso é um absurdo. Você não está sendo demitido, respondeu Marcelo. Mas você está sendo afastado do trabalho com a Empreendimentos Bandeirantes. Imediatamente. A mandíbula de Ricardo caiu. Trabalhar com a Empreendimentos Bandeirantes era a joia da coroa, o caminho para a parceria. Você não pode estar falando sério. Esse é meu cliente. Eu os trouxe. Na verdade, Raquel quebrou o silêncio pela primeira vez, deslizando um documento para Marcelo. O contato inicial foi feito através da rede de ex-alunos da faculdade de Fernanda. Ela os marcou como um cliente em potencial há 3 meses em um e-mail que, aparentemente, foi ignorado.
Um súbito clique na minha mente. Aquele e-mail. Eu o havia esquecido completamente. Tinha vislumbrado uma menção a empreendimentos bandeirantes em uma revista de negócios, e instantaneamente, o nome soou familiar por causa de um evento de ex-alunos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Enviei um e-mail para Ricardo, detalhando por que ele seria um cliente ideal para nossa nova plataforma de sustentabilidade. Nunca recebi uma confirmação. Além disso, Marcelo continuou, com um tom que misturava profissionalismo e satisfação. Isabela Torres me ligou pessoalmente após a reunião. Ela foi extremamente clara sobre quem ela desejava que cuidasse de sua conta no futuro. Ele se virou, fixando seus olhos em mim. Fernanda, eles ficaram impressionados com sua análise perspicaz e sua compostura admirável sob pressão. Eles solicitaram especificamente que você seja o ponto de contato principal para todo o portfólio deles. Senti o chão vacilar sob meus pés. Entrei nesta reunião preparada para um bombardeio de gaslighting, uma torrente de vitimização ou, na melhor das hipóteses, promessas vazias de que a situação seria investigada. Mas isso era algo que jamais imaginei. Eu não sou qualificado o suficiente para liderar uma conta dessa magnitude, eu disse, como um eco da insegurança que se tornou minha sombra. Sua experiência e realizações dizem o contrário, rebateu Marcelo, com um olhar penetrante. Se você mesma não quiser recusar o cargo, claro. Claro que eu queria. Mas dúvidas me atormentavam como aves de rapina. Seria uma armadilha? Dar a uma mulher eternamente insatisfeita uma tarefa impossível, observar seu fracasso e, problema resolvido. Eu quero, declarei firmemente, tentando não demonstrar minha ansiedade. Mas preciso de apoio e autoridade para ter sucesso. Marcelo assentiu, seu rosto permanecendo impassível. Você se reportará diretamente a Raquel com um novo título de estrategista sênior de investimentos e terá todos os recursos para formar sua própria equipe. Ele me estendeu um documento por cima da mesa. Aqui estão as mudanças salariais correspondentes às novas responsabilidades. O número na parte inferior da página me fez piscar 2 vezes. Um aumento de 47%. Isso parece, eu estava procurando a palavra certa, sentindo a emoção aumentar. Merecido, Raquel completou por mim, um leve sorriso brincando em seus lábios. Ricardo se levantou abruptamente de sua cadeira, seu rosto distorcido em uma careta de raiva. Isso é simplesmente... Ele engasgou, como se estivesse se desfazendo de sua fachada de polidez corporativa. Por que você está promovendo ela? Por interpretar o papel de vítima. Por criar drama. E eu sou retirado por causa de um comentário aleatório. Ricardo. Patrícia, do departamento de RH, começou em tom de advertência. Eu recomendo fortemente que você pense cuidadosamente sobre cada palavra que diz. Mas ele a ignorou. Todos estão tão assustados em parecer politicamente incorretos que estão promovendo pessoas com base em sentimentos, não em qualificações. Eu tenho 8 anos de experiência. E ela? 1 ano de trabalho e um MBA da UERJ? E nem é de uma universidade de primeira linha. Um silêncio mortal pairou na sala. Até mesmo Ricardo pareceu perceber que havia ido longe demais. Marcelo se levantou lentamente. Ricardo, você está suspenso do trabalho até uma investigação completa. Por favor, esvazie sua mesa e devolva seu crachá à segurança. Entraremos em contato com você sobre os próximos passos. Depois que Ricardo foi retirado da sala, Marcelo se desculpou novamente. Eu, como CEO, falhei, disse ele simplesmente. Eu deveria ter previsto que algo assim poderia acontecer na minha empresa. A cultura reflete a liderança e, obviamente, temos muito trabalho a fazer. A reunião terminou com promessas de mudança, controle e apoio. Mas, enquanto eu caminhava de volta para minha mesa, me sentia estranhamente vazia. Sim, Ricardo recebeu o castigo que merecia. Sim, fui promovida, mas não parecia um triunfo. Parecia exaustivo. Por que foi necessário um vexame público para que meu trabalho fosse reconhecido? Por que eu tinha que ser perfeita, imperturbável e documentar meticulosamente cada passo para merecer respeito profissional elementar? 3 dias depois, eu estava me instalando no meu novo escritório quando a própria Isabela Torres apareceu na minha porta. Se instalando, ela perguntou, examinando o espaço semi-desfeito. Eu me levantei rapidamente. Senhora Torres, eu não estava esperando você. O relatório trimestral é só daqui a...
Ela dispensou minha formalidade com um gesto. Me chame de Isabela, por favor. E eu não estou aqui por causa do portfólio. Ela fechou a porta atrás de si e sentou-se em frente à minha mesa. Eu queria conversar com você sobre o que aconteceu naquela reunião. Meu estômago se contraiu. Peço desculpas por qualquer inconveniente. Pare, ela me interrompeu sem um traço de raiva. Sem desculpas. O que eu vi naquela sala, eu observei inúmeras vezes durante meus 30 anos nas finanças. A única diferença é a sua reação. Ela se inclinou para frente, seu olhar se tornando penetrante. Você sabe como eu construía empreendimentos bandeirantes? Eu assenti. Você herdou uma pequena empresa familiar de investimentos e a multiplicou por 16 em 2 décadas. Essa é a versão polida, disse ela com um leve sorriso. A realidade é muito mais suja. Eu herdei do meu pai um negócio deficitário, que ele nunca teria confiado a uma mulher. Meu irmão deveria ser o sucessor. Mas ele tinha um problema com jogos de azar e quase nos levou à falência. O conselho de administração, todos homens da idade do meu pai, votou unanimemente contra minha nomeação para o cargo de chefe. Todos os bancos rejeitaram meus pedidos de empréstimo. Eu não sabia nada disso. Eu construí esta empresa superando cada homem que me disse que eu não conseguiria, continuou ela, sua voz soando firme. Às vezes em voz alta, às vezes em silêncio, mas sempre persistentemente. O que eu vi naquela sala de reuniões não foi apenas uma mulher com uma análise financeira excelente. Eu vi alguém que se recusou a ser apagada. Ela mergulhou na bolsa e tirou um pequeno estojo. Foi um presente da primeira mulher mentora na minha vida. Eu usei por 20 anos. Dentro havia um broche de prata simples na forma de uma chave de porta. Ela disse que era uma lembrança de como as mulheres antes de nós arrombaram as fechaduras das portas que estavam trancadas para que finalmente pudéssemos segurar as chaves. Isabela fechou o estojo e o empurrou para mim. Agora é seu. Eu fiquei sem palavras. Sou muito grata, mas por que eu? Porque o que aconteceu com você acontece todos os dias em salas de reunião ao redor do mundo, e a maioria das empresas não faria nada. Ela se levantou, preparando-se para sair. Nós escolhemos associados Vila Rica em parte por causa da sua análise, sim, mas principalmente por causa da forma como a empresa reagiu. A verdadeira mudança acontece quando o poder reconhece seus pontos cegos. Após sua saída, sentei-me, apertando em minha mão aquela pequena chave de prata, e pensei em todas as mulheres que vieram antes de mim. Imagens passaram pela minha cabeça, rostos determinados, punhos cerrados, olhares flamejantes, mulheres que não tinham medo de quebrar estereótipos e lutar por seus direitos. Aquela pequena chave se tornou um símbolo da luta delas, um símbolo de esperança e inspiração. Eu sentia como ela aquecia minha palma, transmitindo-me uma parte de sua força e coragem. Aquelas em quem não acreditaram, que não tinham provas, contra quem colegas homens se uniram, quem COR não queriam ouvir, quem não podia se dar ao luxo de arriscar perder o emprego por falar abertamente. Minha vingança contra Ricardo não era destruí-lo, mas sim, recusar-me a participar da minha própria humilhação. Os 6 meses seguintes mudaram não apenas minha carreira, mas também a cultura de toda a nossa empresa. Marcelo criou uma força-tarefa para estudar a dinâmica de gênero em todos os departamentos, dotando-a de um orçamento e poderes reais. Raquel foi promovida e entrou para a equipe executiva. O conselho diretor aprovou uma revisão salarial abrangente, que identificou e eliminou disparidades de gênero significativas. Quanto a Ricardo, ele não foi demitido, pelo menos não diretamente. Mas o afastamento levou a um acordo mútuo de rescisão 2 semanas depois. Ouvi dizer que ele conseguiu um emprego com concorrentes, onde contava para quem quisesse ouvir que havia sido expulso por questões políticas. Talvez um dia ele entenda o que realmente aconteceu, mas eu duvido. Homens como Ricardo raramente se veem como realmente são. Sob minha liderança, a conta da empresa Empreendimentos Bandeirantes prosperou. 6 meses depois, eles aumentaram seu investimento em mais 15 milhões de dólares. Minha equipe, intencionalmente montada com pessoas de diferentes gêneros, idades e origens, desenvolveu inovações que atraíram mais 3 grandes clientes. 1 ano após aquela reunião fatídica, fui convidada a falar em uma conferência da indústria financeira sobre modelos de investimento sustentável. Ao subir ao palco, toquei a pequena chave de prata na lapela. O moderador me apresentou. Nossa próxima palestrante é Fernanda Oliveira, estrategista sênior de investimentos da Associados Vila Rica e arquiteta de sua abordagem líder do setor para portfólios ESG.
Ninguém mais me chamava de apenas alguém. Olhando para a plateia, notei um padrão familiar demais. Homens nas primeiras fileiras, mulheres mais atrás. Velhos hábitos custam a morrer. Então, comecei meu discurso de forma diferente do que havia planejado. Antes de mergulharmos nas estratégias de investimento sustentável, gostaria de convidar todos que estão sentados atrás e gostariam de enxergar melhor a ocupar esses lugares vazios na primeira fileira. Um silêncio desconcertante pairou no ar, quebrado pelo movimento de várias jovens que se apertavam para frente, buscando lugar melhor. Esperei pacientemente que se ajeitassem, antes de prosseguir. Obrigada. Agora, todos podemos ver e ser vistos com clareza. Naquele dia, não me limitei a apresentar frios dados de investimento. Despejei minha alma, narrando minha história não com rancor, mas com a honestidade cortante de quem foi repetidamente minada e ignorada. Falei sobre a importância crucial de documentar cada passo, sobre a coragem de se manifestar, sobre o preço paralisante do silêncio e sobre o poder transformador de, finalmente, encontrar a própria voz. Após a apresentação, uma fila se formou, composta principalmente por mulheres carregando suas próprias histórias, seus próprios Ricardos, seus próprios momentos dolorosos de invisibilidade. Ouvi cada uma delas com atenção, reconhecendo em seus relatos a mesma dor lancinante e a mesma determinação feroz que me impulsionavam. Uma jovem analista, com os olhos brilhando em admiração, me entregou seu cartão de visita. No verso, uma mensagem rabiscada com urgência. Você me deu a coragem que faltava para pedir o aumento que mereço. Obrigada. Guardo esse cartão com carinho em minha mesa, bem ao lado da chave de prata de Isabela. Ele me serve como um lembrete constante de que a vingança mais poderosa contra aqueles que tentam nos diminuir não reside em sua queda, mas em nossa ascensão. Sua ascensão não é apenas sobre você, mas sobre as portas que você abre para os outros ao subir. A verdade é que jamais desejei o fracasso de Ricardo. Apenas ansiava por conquistar o sucesso por meus próprios méritos, ser reconhecida integralmente pelo meu trabalho, minha inteligência, minhas contribuições. Não queria ter que me preparar o dobro, ser 2 vezes mais qualificada, agir com o dobro de cautela para ser levada a sério, nem que fosse pela metade. O que aconteceu naquele fatídico dia na sala de reuniões transcendeu a questão de um MBA ou a aleatória crueldade de um homem. Foi o instante em que decidi que não suportaria mais me diminuir para inflar o ego de homens inseguros. Às vezes, me pego a ponderar sobre o que teria acontecido se eu tivesse me manifestado antes, se não tivesse esperado até ser levada ao limite da ebulição, se não tivesse necessitado de uma humilhação pública para enfim enxergar meu próprio valor. Mas então, as palavras de Isabela ecoam em minha mente. A mudança nem sempre se manifesta em gestos grandiosos. Às vezes, ela surge de alguém que, exausto de se curvar em silêncio por tanto tempo, finalmente encontra força para dizer basta. Não sei quem precisa ouvir isso hoje, mas você não é só mais um. Suas conquistas importam. Sua voz é importante. Sua presença faz diferença. E se alguém tentar te tornar invisível, lembre-se de que você tem o poder de se colocar de volta no centro das atenções. Registre tudo. Crie sua equipe de aliados. Saiba o seu valor. E quando o momento chegar, e ele certamente chegará, defenda sua posição, diga a verdade, mesmo que esteja tremendo de raiva. Não por vingança, embora ela te consuma por dentro, mas com a silenciosa e inabalável certeza de que você está exatamente onde deveria estar. Essa é a vingança que muda tudo. Não apenas para você, mas para todos que estão te observando, para todos que virão depois de você. Para cada mulher que já ouviu que ela é só mais uma, menos do que ela realmente